Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou saindo aqui da Lug, estamos com o carro ali já. Vamos para um evento aí muito especial aí do Érico Rocha e daqui a pouco estaremos lá fazendo a entrada no evento. Chegamos aqui em Campinas, aí estamos aqui para chegar no evento aqui, para entrar no evento. Vamos lá. É aqui o evento, Royal Palm Hall. Rapaz, tem um pouquinho de gente lá, hein? Isso aí. Fala pessoal, bom dia, beleza? Hoje estou aqui em Campinas, em um evento aqui de marketing digital. E o objetivo do nosso vídeo hoje é falar um pouco mais sobre educação ainda em 2025. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui no nosso canal. E eu hoje queria falar um pouco sobre educação. Estou aqui num evento. Temos aí perto de 4.000 pessoas participando desse evento do Érico Rocha, que é o Fórmula de Lançamento. E ele está no evento aqui do Mundo Paralelo, onde os alunos dele apresentam os cases. E ele também apresenta várias técnicas aí de lançamento digital. E conteúdo de todas as palestras são muito bons no sentido de marketing, principalmente, vendas, de comunicação, abordagem. Então, é sempre útil. Ontem eu estava lá assistindo e gravando vídeos lá para toda a minha equipe, né, que é do e-commerce, porque você está assistindo uma palestra de um assunto profissionalmente, mas acaba dando insight para outros assuntos. Sobre propósito de vida, ele falou muito no início, na abertura do propósito de vida dele, e isso acaba ajudando a gente a pensar no nosso propósito também. A palestra, o curso todo não é voltado disso de propósito de vida, mas quando ele fala dos seus resultados, a gente também pensa nos nossos resultados, nos nossos esforços, nos nossos propósitos. E sobre educação, né, o ano está acabando, hoje é dia 13/12, então podemos pensar que já acabou o ano, deixa para o ano que vem, mas não, passando aqui para vocês pensarem já em se programarem, em estudarem, em se matricularem em algum curso. Esses dias eu estava vendo lá uma faculdade que temos na nossa cidade e as inscrições da faculdade começam dia 12 de janeiro para o vestibular. Então, dá tempo, você não precisa esperar, né, o próximo semestre, pensando que já foi as inscrições das faculdades. Não, tem várias universidades que já passaram, sim, o momento ali de inscrição, outras ainda vão acontecer os vestibulares. Então, fique atento. Vá lá atrás do curso de inglês, né, ou de outros idiomas que você queira estudar, porque dá tempo ainda de se programar e ter um futuro melhor. Mas principalmente, quando a gente não pensa em escola, mas estudar por si só, né, você lá no YouTube, comprar algum curso ou fazer qualquer esforço pessoalmente, comece amanhã, né? Liste aí, hoje é sábado. Então já liste o que você pode aprender no amanhã. Inicie, pegue a sua agenda e divide seu tempo. Se esforce, né? Eu já acordei mais cedo aqui no hotel, estou aqui do lado do evento, já fui lá, tomei café. Aqui não tinha academia, então beleza, não tem problema. Depois, semana que vem a gente pratica esporte, não tem problema. E aí já pratiquei um pouco de guitarra, até estava revisando lá uma música do Ramones, que eu tinha tocado ela já há um tempo, e aí depois fui pegar a guitarra ali para tocar, estava errando, achei lá os vídeos que eu tinha gravado, lá o material que eu tinha gravado lá com o professor, coloquei e falei, opa, é aqui que eu estou errando. Por quê? Tudo é assim, se você não usa com frequência, você vai esquecendo, né? O idioma é assim, em inglês, se você vai lá no intercâmbio, você fala fluente, mas depois você não usa no seu dia a dia, você esquece, né? Você esquece uma palavra aqui, a outra ali, esquece a fluência. Música também, academia também, corrida, né? Você corre tantos quilômetros, ficou sem correr, o que vai acontecer? Né? Quando você vai, põe lá um shorts, lá um tênis, vai correr, tá difícil, você não corre mais aquele mesmo pace ou aquela mesma distância.
Então é a frequência que acaba fazendo aí a você manter o ritmo em qualquer área da sua vida. Então, pensando assim, né, se planeje, né, coloque já na sua agenda aí quantas horas você vai se dedicar a partir de amanhã, não é o ano que vem, em 2026. Amanhã, né, você está assistindo esse vídeo hoje, esse programa, abre lá o seu Google Agenda, lá o calendário e já reserve um horário para a sua rotina, né? E essa rotina, se esforce para executar. Se você escreveu lá, no meu caso, praticar guitarra, então depois do café da manhã lá pego e vou praticar guitarra. Então, opa, trouxe a guitarra aqui, tá lá no hotel lá, tá desligada, não tá com a caixa, mas foi 45 minutos ali praticando, né? Vendo as músicas e com uma sequência, com algumas técnicas, né? Não é aleatório. Então, pensa nisso. Estamos indo agora para o evento, vou colocar daqui a pouco alguns vídeos lá do evento. E com certeza absoluta, aqui são 3 dias de evento, das 9 da manhã, 9 horas agora, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, com certeza absoluta, vai ter muitos insights para todas as áreas, todas as áreas. Ontem teve cases lá muito interessante aí dos alunos dele, de sucesso. E então vai ter muitos assuntos aí para a gente colocar nesse vídeo aqui de educação e até mesmo para outros vídeos. Beleza? Bora, vamos lá. Tinha 9 anos quando eu fiz isso pela primeira vez. E eu não canso de ficar maravilhado, em êxtase. Eu não canso de ser surpreendido pelo impacto desse projeto. Vocês viram quantas pessoas subiram no palco? Sabe qual que era a maior preocupação que a Priscila e a Débora, o pessoal de eventos, estavam aqui? Era, pelo amor de Deus, não pula. Porque o palco aguenta, é óbvio, né? Mas esse tanto de pessoas pulando, talvez seja... Beleza, pessoal? Saí aqui da palestra, tá tendo um pequeno intervalo ali para a gente poder ir no banheiro, tomar um café, né? E uma das frases ali que o Érico Rocha acabou de falar, eu gostei muito, que é para a gente fazer uma auditoria da nossa agenda, nosso comprometimento da nossa agenda, das tarefas que a gente está realizando, pensando no seguinte ponto: essas atividades que a gente está realizando durante o nosso dia a dia, aproxima ou distancia a gente do nosso propósito, do nosso sonho? Por quê? Muitas vezes nós temos ideias e não anotamos e fica apenas como um insight. Mas quando nós anotamos essas ideias, colocamos no papel, colocamos um comprometimento de data, hora, ela acontece. Eu já comentei alguns exemplos, né, de você agendar, tomar um café com um amigo, quando você coloca uma data, ela chega. Então, o que o Érico falou aí de a gente fazer uma auditoria, que às vezes nossas vidas tá assim, com muitos planos, mas poucas ações. Então, o desafio dessa frase é olharmos ali no nosso calendário, nosso Google Agenda, e ver as atividades que eu tenho programado para hoje, para amanhã, para segunda-feira, me distancia ou aproxima dos meus propósitos. Então, isso em muitos sentidos, né? No nosso plano da vida, nós temos lá 9 pilares. Então, na questão de saúde, na questão de lazer, na questão de estar mais próximo de Deus, objetivos econômicos, objetivos financeiros. Aquela atividade que você colocou na sua agenda, aproxima ou distancia desses pontos? Pensa nisso. Foi um dos pontos ali que eu fiquei pensando e até fui ali revisar a minha agenda também. Porque todos nós, né, temos aí um monte de insights, nem todos dá tempo da gente colocar em prática. Mas temos aqueles mais importantes que precisam ser colocados em prática, que eles vão acabar aproximando a gente do nosso sonho. Vejam, esse é um evento de marketing digital, né, que está aqui
bastante gente aqui tomando café, mas ele não fala só de marketing digital, porque ele é realizado ali por pessoas. O Érico Rocha conta os seus depoimentos. Ontem ele levou o filho dele no palco ali, que é a primeira vez que ele subiu no palco ali para ver aquela sensação, e fez até um movimento de ola lá, né, da onda, muito legal. E então são casos reais ali. E aí nós assistindo, nós precisamos ouvir, estar atento como se fosse um imã e absorver aquela frase, aquela ideia que impacta mais para nós. Então, essa foi uma das que eu quis gravar aqui. Estamos anotando muitas informações. Essa eu quis gravar para ficar registrado aqui. Dentro de muitos objetivos que nós temos aí no canal, um deles é, né, possibilitar vocês organizarem a vida para viver melhor e ser feliz. Porque cada um tem um objetivo diferente, tem um time diferente, uma idade, numa carreira profissional ou no âmbito pessoal, né, diferente. Então, nosso objetivo aí, através desse método que estamos divulgando, é para realmente deixar nossa vida mais tranquila, fazendo que você alcance os seus sonhos, suas realizações, seus propósitos. E aí, galera, só os sobreviventes ficaram. Espero que vocês gostem demais do que eu tenho para apresentar aqui agora para vocês. Falamos já de produto, falamos de audiência, falamos de... Pessoal, terminando por aqui, 9h30 da noite, sabadão. E amanhã cedo temos mais palestra aí para assistir com o Érico Rocha. Hoje dia de muito conhecimento, várias dicas, insights. E um ponto muito interessante que ele falou é o seguinte, né, que nós somos a média das pessoas que a gente anda, né? Então, que se a gente tivesse em casa nesse final de semana, né, que foi sexta, sábado, domingo, não estaríamos aprendendo tanto quanto estando aqui. Inclusive, essa média, ele fala média de salário, média até de peso das pessoas que você anda. Então, é uma boa questão para a gente pensar. Quem é a média das pessoas que você está andando? Sabadão finalizando por aqui, então. Amanhã estaremos aqui. Falou! Fala pessoal, beleza por aí? Domingão hoje, estamos aqui no terceiro dia do evento do Érico Rocha, Mundo Paralelo. Saímos aqui para o intervalo do café e daqui a pouco a gente está voltando lá. E eu queria trazer uma frase aí que ele destacou bastante agora pela manhã, que é a questão da educação, o comprometimento que a gente tem que ter com a educação, com a evolução aí de sempre estar estudando, não no sentido de faculdade, no sentido de escola, mas no sentido de você buscar um conhecimento. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui nesse trecho para vocês. Ele comentou também que a maioria das pessoas não mudam porque não se comprometem de verdade, né? Então, lanço esse desafio, deixo os comentários aqui. Você tem se comprometido em buscar um conhecimento, em aplicar, né? Então, muitas vezes a gente incentiva sim a leitura de livros, mas no caso dos negócios, no caso de uma evolução pessoal, além da leitura, você precisa colocar em prática. Eu sempre utilizo aqui nos nossos vídeos a questão de você colocar em prática na segunda-feira. Por coincidência, hoje é domingo e amanhã é segunda-feira, então já tem umas listas, né, de ideias aí, de insights, de atividades para realizar na segunda-feira. Não somente nessa segunda-feira, mas, né, toda uma sequência aí de trabalho na minha área exatamente ali do marketing digital. Mas essa questão de aprender é muito interessante para você pensar na sua área. Então, o que de verdade você precisaria estar aplicando e você vem ali procrastinando, você vem adiando, você não vem colocando em prática. Deixe os comentários. Educação é algo que você vai precisar colocar em prática, né? Eu me lembro na época que eu fiz Senai, então a gente tinha aula no período da manhã teórica e à tarde prática, era lá na usinagem, lá pegando, né, nas peças, aprendendo, né? Nós éramos aprendiz que estava lá iniciando e depois para concretizar o curso tinha inclusive uma avaliação. Então na nossa vida também, então a gente vai num evento, aprende, depois coloca em prática. E o teste acaba sendo o cliente voltando, um elogio, hoje redes sociais, né, trabalho com e-commerce, então depende da sua área, você vai ter depois o seu retorno, que seria a avaliação, né? E colocando em prática, por exemplo, rotina, é algo muito importante que eu sempre falo aí, da gente planejar a nossa semana, utilizar lá
o calendário, o Google, ou uma agenda eletrônica de preferência, e elaborar ali uma pequena rotina todo dia. Então eu tenho minha rotina lá de leitura pela manhã, que era a Bíblia, acabei de ler a Bíblia, estou lendo outros livros, tocar guitarra, né, também, depois ir trabalhar, depois academia no fim da tarde. Então tem a rotina ali e dividindo até inclusive por áreas, dias da semana, né, o que é um dia, que dia que eu vou ter aula de guitarra, o que eu vou fazer no outro dia, que dia que eu dedico mais para um dos negócios, que dia eu dedico mais para outro negócio. E hoje, domingo, né, então eu dediquei o tempo já hoje cedo aqui, café da manhã e tal, e depois, né, fui praticar a guitarra que eu trouxe, né, como eu sempre falo, assim, eu levo ela nos hotéis e onde eu viajo. Para quê? Para realmente colocar em prática. Uma evoluçãozinha que dá já ajuda. Então, aqui onde nós estamos não tinha academia, então não deu para ir na academia hoje, não tem problema. Amanhã a gente retoma. Se eu pudesse, poderia correr em volta, mas ainda estou recuperando o joelho. Mas a guitarra deu para tocar. Então, também já ouvi o evangelho de hoje, né? Então já coloquei em prática o que eu estou falando aí. Deixa os comentários aí. O que você tem colocado em prática na sua vida aí, que você necessita, que você vem aprendendo e o que tem virado rotina que vai mudar a sua vida. Nós vamos voltar lá para o evento, que já mandaram mensagem que está acabando o break. Antes de voltar, né, uma frase muito forte que ele falou, que comprometimento não é desejo, comprometimento é ação. Então temos que mostrar os resultados do nosso comprometimento. Beleza? Agora sim, vamos lá. Estar no mundo paralelo reforçou algo muito essencial para mim, que é quando a gente planeja, a gente acaba realizando. Quando a gente coloca uma data, ela acontece, aquela ação que a gente estava planejando acontece e começa a fazer sentido para os nossos planos. Tudo isso que você viu aqui, algumas ideias que eu coloquei, né, pessoas, experiências, só ganham valor quando a gente leva para o nosso dia a dia. Como eu falo sempre assim, quando chega na segunda-feira a gente coloca em prática, com intenção e direção, né, que leva para o nosso propósito, para a nossa missão, para a nossa visão. E é isso que eu compartilho o nosso plano de vida, né, que é através dos pilares que temos lá. Reflexões sobre planejamento, propósito e consciência das decisões que constroem o nosso caminho. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like, um comentário e se inscreva no canal. Um grande abraço.